O senhor e a senhora me deu um silêncio, eu vou contar. A terra é semelhante e pequenina e só há uma maneira de vivê-la, travessia. Então, eu gostaria de continuar o processo com esses versos iniciais, e é continuar mesmo, porque eu fiquei muito feliz ali ouvindo Pablo, as discussões, as intervenções, e eu imagino que toda a construção dos seminários, temas, deve ter sido um verdadeiro banquete de palavras, de ideias, que ajuda a organizar mais nossos pensamentos. E confesso para vocês que é um desafio danado esse tema. Eu organizei algumas ideias para que a gente possa, então, dialogar. Porque uma das coisas muito boas hoje é que, mesmo tenhamos aí pessoas de referência, ninguém dá conta da complexidade do mundo hoje, né? Então, não é possível responder, e também a gente está saindo um pouquinho dessa história dos modelos, né? Pablo fez umas exposições muito bacanas aqui também. Então, pode passar. E outra coisa interessante é o nosso Brasil, porque qualquer coisa que representasse a bandeira do Brasil no pós-ditadura, a gente já refutava logo, né? Hoje isso parece que está mudando simbolicamente numa reorganização do pensamento do nosso país. Pode passar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu achei muito bacana, olhei o Foden, problematizando sobre o cenário político-educacional do momento atual, expansão da educação básica e os efeitos dessa expansão sobre o movimento político-educacional que se desenvolve nos institutos. Depois que Pablo falou, que vocês falaram, eu fiquei pensando, porque o Instituto, como o Cefet, como o Etferne, ele ocupa um lugar em mim, né? A gente militou juntos lá, então ele me habita também, porque foi onde se deu minha formação de mecânica, né? O secundário. E aí, uma das coisas que eu estava observando por que nós reclamamos tanto do autoritarismo dos institutos? Parece que a gente queria uma outra coisa, mas não foi feita uma revolução social. É disso mesmo. A natureza dessa instituição, ela é organizada do ponto de vista político, ela sempre foi muito elitista. A escola técnica, a gente falava um pouquinho sobre isso, a interferência dos partidos, das famílias, a lógica que se reproduzia nas eleições e se reproduz, não é? Então, quer dizer, me parece, eu vou tentar falar algumas coisas um pouquinho sobre isso, como compreender melhor isso. Porque parece que, às vezes, a gente exige do que não pode nos dar. E, então, me parece ser mais importante compreender qual é a lógica, para que a gente possa atuar melhor e com mais consciência. Porque tem uma coisa, para mim, fundamental hoje no Brasil, e eu vim aqui dialogar com pessoas que estão querendo descortinar cenários, né, e buscando outro amanhã, que é o que está lá no subtema dessa semana toda. Então, é uma responsabilidade da gente enorme, né? Como é que nós vamos caminhar e nos conduzirmos nesse país. Então, ser militante de partido e atuar em sindicato é algo que a gente vai ver. Eu fiquei até pensando, quem é militante de partido aqui e atua no sindicato? Tem algum militante de partido? De qual partido? PSOL. Ah, ok, conheço o PSOL. Tranquilo. Então, vamos lá. E eu fiquei pensando, rapaz, às vezes, nesses movimentos, nessas conversas, saem coisas fantásticas. Em que medida o sindicato pode se constituir numa referência de gestão também no interior da instituição, sabe? Porque parece que o sindicato existe só para ficar fazendo reclamação, mas o sindicato existe para construir, propor políticas também. Então, passou na minha cabeça, então, por que o sindicato não pode se constituir numa referência de gestão para o conjunto de profissionais dentro da instituição? Né? E eu fiquei muito alegre porque sindicato, parar, e por isso eu comecei com os versos, parar para estudar, para qualificar a alma, é um dos melhores caminhos e o que a gente mais precisa hoje. Compreender um pouco disso para poder atuar melhor. Né? Bom, aí a gente tem reflexão. Eu fiquei até pensando, que eu digo, eu estava meio ali assim, será que já foi tão bom? Eu já tive tantas discussões, então a gente faz a carta de Natal e encerra. Aí eu fiquei pensando, porque reflexão é algo muito caro para todos nós. Né? Reflexão, reflectere, pensar a si mesmo. E se há uma das coisas importantes entre partido e movimentos sociais, é que os indivíduos, em suas individualidades, pensem em si. Porque há uma estranha reprodução da política autoritária de dominação dentro dos partidos de esquerda e dentro dos movimentos sociais, muito esquisito. De tal modo que, no grupo anarquista, quando o sujeito disse, eu vou escrever sobre o preconceito dentro do grupo, expulsaram o sujeito do grupo.
Então, não é uma questão de partido e movimentos sociais só, mas é uma questão de organização dos nossos pensamentos mesmo. E como é que eu posso reorganizar meu modo de compreender o mundo, não é? Então, é o si mesmo implicado. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que seria legal que a gente... toda palavra, eu aprendi isso com o Pablo na exposição, que achei muito bonito. A palavra pronunciada precisa harmonizar meu pensamento com meus sentimentos. São minhas atitudes. Quando eu pronuncio a palavra, eu não posso pronunciar uma palavra que não estou implicado de sentimentos e de pensamento. Portanto, eu não posso fazer um discurso de qualquer jeito, de qualquer forma. E tem uma das coisas que eu tenho começado a observar, é que nós parece que temos um discurso pronto. Então, é preciso reorganizar e problematizar o nosso discurso. Qual é a nossa narrativa? E, inclusive, a categoria tem uma reação pronta também para esse tipo de narrativa e de discurso. Então, como é que a gente reorganiza isso? Como é que nós poderíamos repensar isso, né? E o próprio movimento da vida tem se reorganizado, porque muitas pessoas já não buscam mais os partidos políticos, mas outras formas de organização. E aí tem muitas pessoas que trabalham que nós estamos fragmentados demais. Talvez não seja tanto fragmentado, nem tão pulverizados, mas uma outra lógica. Então, que outra lógica é essa, né? As coisas eram mais fáceis de compreender, e de um tempo para cá, problematizou demais. Aí, eu até coloquei lá, não é o que é que eu sou no sindicato ou no movimento, mas que lugar o movimento ocupa em mim. Né? Qual é o sentido que isso tem me movimentando com o mundo, né? Com as coisas que eu estou fazendo? Então, o fato de vir aqui, toda a problematização, eu acho que tudo isso tem muito a ver. Então, algumas coisas que a gente vai refletir bem rapidinho é o diálogo, o lugar organizado em mim, a política, partidos e movimentos sociais, tá certo? Então, eu tentei organizar algumas coisas rápidas. Sempre que eu estava numa palestra, eu achava antidemocrática, porque quem está falando, fala, e quem está sentado, quando vem falar, é 3 minutos, 4 minutos, então, sempre reclamava disso. Mas vamos lá, o diálogo. A imagem que eu tenho da palavra é de um centauro selvagem, tá certo? Então, vamos nos fazendo com o mundo, pronunciando palavras. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito na nossa militância do movimento e partido, e as coisas todas que vem vivenciando, é que não é possível o diálogo se nós não suspendermos temporariamente as nossas verdades. Eu não posso dialogar com o outro se eu estou tomado por uma verdade, portanto, não vou ouvir o outro. Então, o diálogo pressupõe uma suspensão temporária das verdades, né? E essa suspensão temporária das verdades, e aí eu estava vendo como tudo se articula, né? O terceiro incluído da física, da física quântica, né? A superação do terceiro excluído de Aristóteles, como é que na filosofia, na física, tudo isso vem problematizando para que a gente possa, então, reorganizar o nosso pensamento. E aí, a ideia da suspensão temporária das verdades é porque, estranhamente, o militante do movimento sindical, do partido, eu falo isso por algumas experiências, no exercício de sua autoridade, muitas vezes é extremamente autoritário e reproduz a mesma política que ele questiona e critica tanto. Então, isso é muito estranho. Como é que isso se dá e como é que isso acontece, né? Então, o diálogo, ele pressupõe a palavra autêntica. E a palavra autêntica é a minha palavra. Mas a minha palavra não é a palavra que eu reproduzo sem problematizá-la. Portanto, quando a gente diz refletir consciência crítica, nós estamos dizendo necessariamente de um sujeito que pensa os seus pensamentos. E o exercício de pensar sobre o que é meu e o que é do bando é fundamental. É fundamental. Sabe? Eu acho que o exemplo que o Pablo deu maravilhoso, prático, de Natal, por exemplo, né? Que achei incrível como partidos de envergadura muito grande não compreenderam o que estava em processo e não apoiaram com tudo o que podiam apoiar, porque não entenderam que era um movimento de educação da cidade. Não conseguiram visualizar isso, porque não ganhariam com isso. Então, isso é muito complicado do ponto de vista do como se pensa. Porque, inclusive, quando eu penso partido, eu não estou filiado a partido, mas uma das coisas que me afastou, e eu sinto necessidade de um partido, foi o fato de que os partidos também têm proprietários. Então,
Isso me incomoda profundamente, sabe? A quem que pertence o público, porque aí a pergunta feita que eu achei muito bacana, o que distingue mesmo a instituição pública da privada, né? Então nós temos uma instituição pública, que é a que nós operamos, eu também estou lá na Universidade Federal, e nós, o público, no sentido de Hannah Arendt mesmo, né? O público como para todos. Então nós temos uma coisa muito legal. Então quando eu vim para cá, que eu conversei com a Gerlane, eu fiquei tão feliz, tão alegre, eu digo, a mentalidade está modificando, está em curso um novo processo. Porque vejam que quando se traz a essa discussão projeto político-pedagógico do curso, isso não era objeto de discussão de sindicato, de educadores, entende? O sindicato discutia os interesses de partido X ou Y, ou as coisas que julgavam importante, não aquilo que constitui essencialmente o que é da categoria que ele está representando, né? Então, e às vezes até uma desatenção ao elemento que é essencial, que é essa mobilização cotidiana dos educadores, né? Bom, então essa ideia que eu tenho da palavra, a palavra, para mim, ela é um centauro selvagem, eu não tenho controle sobre a palavra, e no diálogo, para mim, existe uma implicação muito complexa, que é, aquilo que eu digo não vai ter necessariamente o sentido que eu desejo, porque o outro tem um repertório que compreende o inverso daquilo, né? Então eu preciso, aí tem uma construção bonita de Guimarães Rosa, o Senhor fala, não, eu falo, o Senhor ouve, pensa, repensa, rediz, então me ajuda. Então, a disposição desse movimento, de pronunciar, mas o outro vai ouvir, vai pensar, vai repensar, vai redizer, e aí vai ajudar. Mas vai ajudar o movimento. Por isso o terceiro, né? Por isso o terceiro. Então, eu achei muito bacana, a democracia não paralisa, né? Eu acho que muito legal aquilo tudo que você falou. Pode passar, Graça. E o lugar que nós estamos nos organizando, ou o lugar organizado em mim, nós somos brasileiros. E uma das coisas que eu tenho tentado dentro da universidade é trabalhar mais a interpretação do Brasil sem as lentes de fora, mas tentando compreender a partir do que as práticas do nosso país disse para a gente, ou diz para nós, independente dessas categorias. Porque é muito esquisita a forma que estudamos o Brasil. É enquadrando em categorias construídas fora daqui. As categorias são construídas historicamente e por necessidades, né? Então, por uma opinião de alguém que a constrói. Então, nosso país, ele se assemelha muito ao ornitorrinco. O Brasil, para mim, é um país extremamente esquisito. O Brasil é um país capaz de ganhar do Japão no judô lá em Tóquio. O Brasil é capaz. Quando a gente fala Semana de Arte Moderna, não foi uma semana. Lá em Maceió, quando eu estava passando, agora vocês olham a Ilha dos 5 Coqueiros, só tinha 3. Então, o Brasil é uma coisa esquisita. A forma como o Brasil acontece e se manifesta, né? Nem sempre é o que é dito, é outra coisa. Então, esse elemento fundamental brasileiro é muito bonito. E aí o nosso país tem mesmo todas as caras do mundo. Eu acho isso muito bonito. O Brasil tem muito ainda o que anunciar, o que dizer, né? Por dadas as suas experiências e vivências. Pode passar, Graça. O lugar organizado em mim. Eu estava vendo que, do ponto de vista dos germes, de organização dos processos eleitorais, porque tem um sujeito, eu não lembro o nome dele, 1800 e pouco no Brasil, ele dizia que a Constituição é a sociedade em repouso, e o processo eleitoral é a sociedade em movimento. Quando o nosso país principia, ainda com vilas, o Brasil já começa com o processo de eleição. Começam a ter seu conselho eleito pelo povo. Mas o povo elegia os oficiais da Câmara. Todos vocês veem aí nas cidades do interior, a gente tem muito ainda casa de Câmara e cadeia, né? Então, eu estava até vendo lá em Caicó, que quando na delegacia o delegado diz desce, está vinculado a uma arquitetura, né, lá, porque julgava-se na Câmara e o sujeito já descia para a prisão direto. Tinha até uma portinha lá em Caicó tem. Abria, julgava aqui, já desce. Então, já descia. E por isso que eu acho que o delegado diz, quando manda prender, desce. Vai para a cela. Então, eu acho bacana essas práticas culturais que permanecem nas narrativas. Pois bem, o povo elegia 6 pessoas. Esses 6 eleitores eram organizados em grupos de 2. Esses 2 iam botar o nome de quem eles achavam que devia ser o juiz e o vereador. E o juiz
da vila é que ia decidir a ordem de todos eles. Então, há muito tempo que a gente participa, mas num caráter extremamente representativo, né? Representação da representação, mas está garantida a participação. Então, isso é uma coisa muito estranha na construção subterrânea do nosso país. Não, vocês decidem e participam, e a gente, de fato, não participa, não. Não é uma democracia direta, não é? Então, em todos os lugares, a necessidade do exercício da democracia direta está posto, principalmente dentro das organizações que pensam reorganizar práticas e pensamentos, não é? O Nordeste, inventado pela elite que criou a imagem. Tem uma tese de doutorado do professor Durval Muniz, que ele vai dizer que as elites do Nordeste construíram a imagem de que o Nordeste é uma região muito pobre e que precisa de muito dinheiro, e todo o dinheiro que vinha era apropriado por essa elite. Então, essa é uma prática perversa que a gente ainda tem. Então, ele vai mostrar na tese dele como se criou o Nordeste. Por que que o Nordeste tem essa imagem que nós convivemos ainda hoje, mais desconstruída, mas ainda convivemos com ela? A patente de capitão de Lampião é outro evento importante do nosso Nordeste, porque Arthur Bernardes, quando era presidente, a coluna Prestes vem subindo de lá para cá e pede-se, então, aos cangaceiros que combatessem a coluna Prestes aqui no Nordeste. E aí chamam o padre Cícero para fazer a mediação. E Lampião diz que topa, mas se ganhar a patente de capitão. E aí é feita a negociação. Então, você vai ter um movimento da elite muito interessante, culturalmente, do ponto de vista político, que nós podemos, aquele que o Exército, que as Forças Regulares brasileiras tinha como bandido e perseguia, pode receber a patente de capitão das Forças Armadas, porque nós precisamos dele naquele momento. Então, as elites nunca tiveram escrúpulo no uso de pessoas, de grupos e de movimentos para atingir seus objetivos, não é? Então, eu acho que isso traz para nós nordestinos uma lição muito importante de que não há limite, não há ética do movimento da elite quando ela solicita a participação de alguém para usar em benefício próprio, né, do que deseja. E as experiências democráticas apagadas da memória. Nós estamos estudando no Nordeste, Serra da Barriga, Palmares, em Alagoas, e Canudos, Belo Monte, na Bahia. São experiências fantásticas e muito pouco interpretadas por todos nós sobre quais são as lições políticas que você pode extrair dali. Belo Monte era coordenado por 12, chamado de 12 apóstolos, que era quem coordenava. Belo Monte passou a segunda cidade mais habitada da Bahia, não é, rapidamente, em um lugar que era muito inóspito também e que passa a ser habitado. Então, quando as famílias chegavam, entregavam seus haveres, seus pertences, mas recebiam casa e passavam a produzir coletivamente. Então, o que nós temos estudado é que aquilo ali está para além de socialismo e capitalismo, que também, para mim, são coisas construídas. É como se a gente precisasse oxigenar o cérebro, permitir sair desses modelos construídos, entende? Porque o mundo não é algo dado, o mundo é instituído. Então, um problema para mim da atualidade é instituição de mundo, como nós podemos instituí-lo mais e melhor. Belo Monte, né, e Praxedes, vocês estão numa cidade que foi dirigida por um sapateiro, né, por 3 dias, 35, os comunistas tomaram a cidade de Natal e fizeram o que fizeram. Natal é uma cidade, Miami plastificada, que eu achei ótimo. Natal é uma cidade muito esquisita, muito esquisita. Ela tem experimentações democráticas fortíssimas, mas ela é muito conservadora também, né? Pois é. Natal é essa cidade. E eu estava me lembrando também, quando vocês falaram da Paraíba, eu posso estar errado, tá certo? Eu tenho muito poucas leituras sobre isso. Mas de Princesa. Em Princesa, o coronel Zé Pereira estava lá. E na confusão entre Zé Pereira e João Pessoa, Zé Pereira disse o seguinte: isso aqui agora é um país e vai ter Ministério da Guerra, Ministério da Marinha, não tem nem mar, né? O Ministério da Marinha. Então, isso mostra para a gente que, do ponto de vista cultural, as organizações, as atitudes têm a ver com suas práticas. Então, a Paraíba, por exemplo, tem uma prática política de um embate permanente. Paraibano briga demais, reclama demais. É incrível a dominação política no estado do Rio Grande do Norte. E eu quero dizer a vocês que eu comecei a ver também que os índices de educação, nosso estado está entre os 3 piores do Brasil.
tem a ver com o comportamento da elite do Estado também, porque atribuem aos professores, não sei o que, etc. e tal. Não é possível. Secretaria Estadual de Educação, com orçamento de mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais, cadê esse dinheiro? Então, o processo de apropriação dos recursos permanece. E uma das coisas que eu sinto em educação é que a gente tem pouca leitura da linguagem jurídica e contábil. E a gente precisa aí cada vez mais se apropriar. Como é que é financiado mesmo a educação? Essas coisas todas, né? Bom, continuando aqui. Ausências. Partidos e movimentos sociais organizam-se sem estudos focados na tradição brasileira. Isso é uma coisa que eu tenho percebido no nosso Estado. Por exemplo, não existe aqui, posso estar errado, mas no meu limite de conhecimento, um partido político que tenha um estudo da economia do Estado do Rio Grande do Norte e como é que as famílias se articulam com, por exemplo, José Agripino, que elegeu aí a prefeita e o governo, com essa rede de rádios que ele constrói, quais são mesmo as propriedades de José Agripino, como é que se articula José Agripino com Nevaldo Rocha, como é que se dá, quando a gente fala capitalismo no Estado do Rio Grande do Norte, como é que isso se materializa? Quem são os capitalistas? Tem nome, tem grupos. Você vê EIT, está aqui na Avenida EIT. Mas o que é EIT? Então, a interpretação, ela praticamente não existe. E eu estou dizendo isso porque eu me lembro do processo histórico da Revolução Russa, quando uma senhora escreveu a carta para Marx e perguntou para ele, senhor Marx, aqui no nosso país falam muito do senhor, mas eu quero saber o que é que o senhor pensa do nosso país. Aí Marx depois escreve para ela, dizendo que não pôde escrever a tempo, porque ele foi tomado por um desconforto nervoso. Ela disse, pronto, doido agora tem nome, desconforto nervoso. Né? Só com desconforto nervoso. Que eu acho bonito essas construções dos caras, né? Desconforto nervoso. Aí, na construção da minha tese, eu estava tentando mostrar que quem respondeu a carta dela foi Lênin, quando escreveu Capitalismo na Rússia. Portanto, ele foi mostrar como é que se organizava, como é que se dava o capitalismo na Rússia. É como se nós tivéssemos nos desviado no campo político da materialidade do mundo. É como se nós estivéssemos nos movendo na relação entre nós com base em discursos e coisas e modelos, e não com o que o mundo mesmo está oferecendo para que a gente possa interpretá-lo, não é? Pode passar. Aí eu trouxe aqui uma base política que me interessa bastante, a gente vem refletindo, que é Aristóteles e Licofron. Não tem como discutir democracia sem ir à Grécia, né? Só que eu me sinto tão enrolado, porque fala-se que os gregos escreviam caminho de boi, né? Em forma circular. Então, as interpretações devem ter perdido muito até nos chegar. Aristóteles tem uma obra que eu acho que todo mundo que pensa seriamente o mundo precisa ler, a política. A política é a base da organização do nosso pensamento. Eu peguei Nevaldo Rocha usando a política para justificar. Nevaldo Rocha dizia bem assim, eu tenho 20 mil operários, mas eles estão muito bem, porque recebem um salário por mês. Se não existissem as minhas fábricas e a Riachuelo, eles estariam dados à sorte. Ele está usando o mesmo discurso de Aristóteles. Aristóteles diz assim, a política é assim. Olhe para a natureza. Na natureza, os animais fracos submetem-se aos fortes. Assim é a polis. Uns nasceram para governar e outros para ser governado. E o que mais a gente percebe no nosso Nordeste, especialmente, é que o Garibaldi Alves já tem um filhinho dele, que a cadeira do Senado, que é de Garibaldi Alves, é de alguém dos Alves também. Henrique Eduardo Alves vai morrer e levar aquela cadeira com ele, do Congresso Nacional. Então, nós temos o candidato fulano de tal, aí o próximo candidato é fulano de tal Júnior, depois é o fulano de tal Neto. Ou seja, as cadeiras públicas tornaram-se patrimônio de família. Né? E isso foi naturalizado, isso é uma construção política e cultural. Então, nós temos Licofron, que ele vai dizer o seguinte, a política não é como a natureza. A política é uma invenção humana, e uma das mais belas invenções, porque a política é a possibilidade do acordo consciente. E eu tenho um amor muito grande pela política, porque parece mesmo, quando eles diziam, o homem nasce duas vezes, quando sai do ventre da mãe e quando entra na política. A política é uma das coisas mais bonitas. A política é uma invenção que torna possível a nossa convivência por meio do diálogo. Né? Então, quer dizer, eu acho isso muito bacana. Por estava lá uma fotozinha do diálogo. Partidos e a mediação com os movimentos sociais, para o início de conversa. Eu trouxe aqui um fragmento de uma tese de doutorado do Eli Celso. Eli Celso escreveu sobre utopia. Você estava falando de utopia, eu achei bacana.
A tese de utopia de Elis Celso vai dizer o seguinte: todo utopista é um ditador. E eu fiquei espantado quando eu ouvi aquilo a primeira vez, porque um utopista é alguém que escreve, né? Aí nas obras, né? Escreve como pode ser, e aí ele vai dizer que isso perde a diversidade, vai fundar toda a ideia dele. Mas o que há de interessante para a gente aqui no movimento, pensando partido, movimentos, e o que estamos fazendo? Que tinha uma discussão na antiguidade muito séria. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Platão vai dizer que não. Né? Então, para mim aqui, principia um problema que está muito hoje, de instituídos a instituintes. Então, como é que a gente pode retomar um pouquinho lá? Aí vejam só, Protágoras, um sofista, sugere que o homem é a medida de todas as coisas, na medida em que são e que não são. Platão demoliu essa máxima. Para este filósofo, segundo Elis Celso, o mundo não está estabelecido por um modelo humano, mas geométrico. O homem é que deriva desse grande modelo. Este modelo é a medida pela qual o mundo do homem conhecerá a sua razão. Portanto, um problema muito sério que ele põe lá é como escapar do pensamento geométrico. Né? De uma forma muito superficial, a gente podia dizer um pensamento que é começo, meio e fim. Como escapar disso? Como pensar o mundo de uma outra forma, e como reassumir o mundo como sendo o homem e a mulher a medida de todas as coisas. Pode passar. Aí eu encontrei no século XVIII outro fragmento que ajuda a gente a pensar, de Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O povo, vejam só que eu achei isso muito interessante, o povo, já acostumado com a dependência, com o sossego e com as comodidades da vida, e já sem condições de romper seus grilhões, consentiu em deixar aumentar sua servidão para fortalecer sua tranquilidade. E foi assim que os chefes, tendo se tornado hereditários, acostumaram-se a olhar a sua magistratura como um bem de família, a olhar a si mesmo como os proprietários do Estado, do qual, de início, eram apenas os funcionários, a chamar seus concidadãos de escravos, a incluí-los como gado no número das coisas que lhes pertenciam. Então, eu achei isso interessante do ponto de vista da construção. Pois é, nunca veio a Natal. E está no século XVIII. E já percebia uma tendência política de um modelo, de uma relação de produção. Né? Porque capitalismo é relação de produção, né? Pode passar. Aí eu peguei Paulo Freire, mais nosso aqui, nordestino, no Brasil, ele dizendo, ele escreve uma tese em 1959, em 67 publica-se Educação como Prática da Liberdade, o primeiro livro que circula, e aí ele diz, uma das preocupações grandes que ele tem, uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada. E por isso vem renunciando cada vez mais, sem o saber, a sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que a interpreta e las entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação. Sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado, já não é sujeito. Rebaixa-se a puro objeto, coisifica-se. Então, um dos grandes problemas que a gente tem, que ele anunciava na década de 60, é esse perder-se de si mesmo como sujeito que institui o mundo. Então, isso é muito forte, e eu fico pensando que precisa de uma grande luta política para a gente remover essas camadas e possibilitar as pessoas que movam-se assumindo-se no mundo. Porque uma coisa que eu não tinha posto aí, mas eu acho muito interessante, a gente fala muito, educação humanizadora. Quando a gente pensa humano, a gente está pensando um sujeito que não pediu para nascer, que foi condenado à morte, sem direito de defesa, e que vai viver sem saber como nem quando vai morrer. Então, ser humano é ser trágico. Né? Minha travessia de gente no mundo é uma travessia trágica. E então, como posso atravessar o mundo instituído o tempo todo por outros que não eu mesmo? Então, como é que eu posso ser mais e melhor no mundo? Aí nós temos uma imagem do Rob Gonçalves, um canadense, que ele traz uma coisa muito bacana. Os artistas são bons, eles captam, né, muitas coisas do mundo, no acontecendo do mundo. Engraçado, eu disse isso e me lembrei, porque vejam só, mais tarde, todos nós que aqui estamos, vamos ter várias interpretações do governo Lula. O governo Lula é um governo extremamente complexo, porque eu acho que Glácio também, a gente nunca imaginou que o Brasil perguntasse ao FMI se quer dinheiro emprestado.
Isso não passava na cabeça da gente há bem pouco tempo atrás. Né? Então, essas mudanças, você imaginar o Irã perguntar qual é a posição do Brasil. Então, é um governo muito complexo, porque ao mesmo tempo que múltiplos fenômenos sociais ocorrem de uma afirmação de Brasil, você tem também o Itaú lucrando 12 bilhões e 300 milhões, né? Mais de 1 bilhão de lucro líquido por mês. Então, é um governo extremamente complexo, porque os grandes grupos econômicos nunca lucraram tanto quanto nesse governo, que era um trabalhador na presidência. Então, como se explica todos esses fenômenos? Sabe? Então, eu acho que nós humanos somos retardados, porque a gente não entende na hora, mas depois. Então, a gente é retardado, a gente entende depois. Né? O que foi que aconteceu, o que é que se deu. Mas uma coisa que eu queria chamar muito a atenção, aproveitando, me lembrei agora, é que nós não podemos fazer movimento com ingenuidade. Então, no momento que se chama a formação, parar para estudar, é fundamental. Porque nós não podemos fazer movimento com ingenuidade. A gente precisa ter cada vez mais compreensão disso. E uma coisa que entre partido e movimento social, eu penso muito, o que nós precisamos de intelectuais orgânicos. Entende? E como é que você olha para você enquanto militante? Se olha como intelectual ou não? Porque nós temos uma tradição do movimento muito boa e muito forte, que grandes intelectuais eram os organizadores dos trabalhadores. Você tem elaborações de Rosa Luxemburgo, fantástica, né? De Marx. Eles não estavam na academia fazendo doutorado, escrevendo, não. Eles estavam inseridos no movimento, problematizando e escrevendo. Então, essa é uma prática que a gente não tem, geralmente, no movimento sindical. Escrever. Escrever organiza a ideia também. Né? O falar e escrever não se distingue, a Alessandra estava me explicando. Já terminando aqui, vamos lá. Aí eu queria fazer uma pergunta, só temos um militante lá, mas eu acho que ele saiu, que é como eu penso a relação entre o partido que milita e o movimento sindical que estou atuando. Né? Então, isso é um problema que todos nós vivenciamos, né? Mas uma das sensações que eu tenho é que, muitas vezes, esse ser anfíbio, né? Porque para mim é um ser anfíbio, ele é militante do partido e ele atua no sindicato. Muitas vezes não há o entendimento de que por exemplo, o partido, para mim, ele afirma que nós estamos fraturados. É uma parte. Né? E o que eu aprendi de partido é que a parte consciente de uma classe. Mas me parece que as ideias mais teóricas de partido estão todas esvaídas, porque o partido é muito associado a processos eleitorais e reduzido a processos eleitorais. O partido já não é mais uma instituição que agrupa um conjunto de intelectuais orgânicos que tem programa, porque o que é um programa? Não é uma lista de coisas que a gente vai fazer, não. O programa é uma interpretação de uma realidade e caminhos apontados a partir do entendimento dessa realidade que nós estamos interpretando. E o que me faz ser do partido é comungar com os outros dessa interpretação e desses caminhos que estão apontados. Portanto, eu sinto muito falta de partido nesse sentido. E nem sei mais se é partido também, do modo como o mundo se reorganizou. Né? E aí, uma coisa só, que muitas vezes o militante de partido dentro do movimento social, especialmente dentro do sindicato, disputa as posições do partido dentro do movimento sindicato, mas não é capaz de interpretar o movimento com suas demandas para responder aquilo a partir das necessidades do movimento. E não é meio assim. O militante do partido que atua no sindicato não é uma correia de transmissão do partido. Ele é um sujeito que, por comungar de um programa, ele aqui também atua nesse sentido, mas é capaz de interpretar as demandas da categoria e dialogar com ela. Né? Então, é uma coisa que mais ou menos assim. Bom, aqui eu trouxe outro elemento, que é a política e o pulsar da vida. Nós estamos a discutir muitas coisas, como ainda comida, relações de trabalho, essas coisas todas, e o mundo tem avançado enormemente, porque a geração que era do Homem-Aranha, um herói de vez, nossos filhos são de Ben 10, 10 heróis em um só. Então, o relógio de Ben 10 tem 10 DNA que ele ajusta, e o próprio Ben 10 já tem mais de 10 heróis dentro do seu relógio. Então, a forma de pensar o mundo dos nossos filhos é bem diferente da gente, pelo modo como se reorganiza. E eu fiquei muito espantado com Hiroshi, eu acho que é o nome dele, um japonês. A inteligência artificial avançou muito. Aí eu fico, poxa, a gente ainda está no debate, na perspectiva de construir uma transformação das relações de produção e tal, e as coisas estão lá na frente. São 2 robôs. Ele construiu o duplo dele mesmo. E já tem movimentos
e já se confunde esse sujeito com uma pessoa. Então, do ponto de vista da inteligência artificial, avançou muito. Então, as discussões elas estão muito avançadas e nós ainda estamos travados numa relação de produção miserável, né? Que nos reduz, que nos diminui. Então, isso é muito sério. E aqui, uma das coisas que eu acho importante, seja sindicato, é que o ato de educar, o ato de... Para mim, política, filosofia, educação estão muito pertinho, sabe? Porque o ato de educar é o ato de humanização, né? Ali é uma imagem do mito do cuidado, que vocês têm lá em Frei Beto, mas vou só dizer de Heidegger, porque ele diz uma palavra muito bacana. Vivemos o momento da miséria extrema, pois, tendo esquecido que vivemos o momento da miséria extrema, pois, tendo esquecido que esquecemos, tendo esquecido o ser, esquecemos que esquecemos. E esquecidos de si e do ser, resta apenas o tédio ou desespero. E uma das coisas que eu tenho visto entre nós professores é muito tarja preta. Muitos colegas professores tomando remedinho para dormir, remedinho para acordar, tarja preta e problemas muito sérios. Saiu a pesquisa mostrando que a categoria de professores é a segunda que mais surta. A primeira são os bancários, a segunda no Brasil, professores, né? Então, nós estamos com muitos problemas de perdas de si mesmo. E o que tem depois da curva? Então, eu queria dizer a vocês da minha alegria da existência de todos nós. Porque do mesmo jeito que a gente se organiza para pensar o nosso movimento, eles também se organizam. Eles fazem as reuniões dele em condições, muitas vezes, muito melhor que a nossa, né? Mas nós estamos em beligerância, nós estamos numa guerra encarniçada. Então, os que pensam que o Brasil está tranquilo, não, nós estamos numa disputa muito grande. E um dos cuidados que eu acho que a gente tem, por isso que eu disse, não podemos fazer movimento com ingenuidade. Retrocessos são possíveis, estamos em disputa, não é, o tempo todo, e o movimento sindical, por exemplo, cumpre um papel e tem uma responsabilidade fantástica quando se apontou a possibilidade de tecnologias. O Instituto Federal é um espaço de produção de tecnologias e de gerar a relação com a comunidade onde o campus está, que pode ajudar a transformar. Portanto, é preciso reorganizar o pensamento. Ser sindicato não é ser o que já foi. Pode ser outra coisa completamente distinta de tudo que foi instituído. A gente pode reorganizar a vida e o mundo, né? Pode passar. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e depois afrouxa, aquieta e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Tá certo? Então, pode passar, acho que terminou. É isso. É preciso ter coragem para construir caminhos, coragem para construir caminho novo, um caminho por onde todos possam aprender ao caminhar. E aí termina. Então, o que eu penso é isso, sabe? Nós precisamos de coragem, inclusive para reorganizar o nosso próprio pensamento, que é um dos primeiros campos de batalha, o modo como eu penso o mundo, né? Posso chamar de companheiro, né? Pode, amigo. Companheiro Walter Júnior, que me deixa muito feliz, assim, é um momento que a gente praticamente chega ao orgasmo. É realmente prazeroso ouvi-lo. Fiquei muito feliz realmente com esse momento. Paraíba que foi estádio, Paraíba Ai, que frio. No Bahia gay, no Bahia. Depois você... Ele disse que eu era governo. Depois você manda uma 3 por 4 coloridas. Obrigado. Tem que pegar agora o celular. Sinal de força.